Muito bom dia, querido irmão. Bom dia a todos vocês que estão seguindo esse estudo, tanto pelo grupo como pelo YouTube. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje vamos entrar na lição 17, do sábado para o domingo. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de abrir a Tua palavra. E que essa mensagem chegue aos corações, te pedimos por Jesus. Amém. Queridos, na lição anterior nós falamos sobre o mandamento esquecido, né? Quarto mandamento, que começa: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E a pergunta é: por que tem tantas igrejas que adoram a Deus no domingo? Como é que houve essa transformação? Como passou do sábado para o domingo? Já que nós vimos na lição anterior que o sábado foi dado por Deus na criação, quando ele estava criando a terra, quando ele criou o homem e a mulher, ele deu o sábado, né, para descanso. Ele abençoou, ele santificou o sábado lá. Adão foi criado na sexta-feira, no sábado ele já descansou, e Deus descansou junto com ele para dar o exemplo, né? O que a Bíblia fala sobre o domingo? Existe aqui pelo menos 7 textos. Eu vou falar, não vou ler todos, porque eles falam mais ou menos a mesma coisa, mas eu vou deixar registrado, você vai pesquisar, vai ler aí. Mateus 28:1, Marcos 16:1 e 9, Lucas 24:1, João 20, verso 1 e o verso 19, Atos 20, verso 7, 1 Coríntios 16, verso 2. Esses são os únicos textos que falam do domingo. Na realidade, na Bíblia não existe a palavra domingo. O que existe é o primeiro dia da semana. E é interessante quando a gente pensa nisso. Antigamente as pessoas falavam assim: o único dia que tem nome é sábado. Na Bíblia, o único dia que tem nome é sábado. É claro que posteriormente, né, com as tradições e com os costumes e as mudanças, vocês vão ver aqui, aí foram dando nome aos dias, mas o único dia que tem nome é o sábado. Os outros dias é chamado assim: primeiro dia depois do sábado, segundo dia depois do sábado, terceiro dia depois do sábado. Então a referência é sábado. Na Bíblia só tem esse nome, sábado. O que a Bíblia fala sobre o domingo? Absolutamente nada. Esses textos que eu falei só mencionam o dia, mas em nenhum desses textos manda adorar a Deus no sábado, no domingo. Nenhum. Em contrapartida, nós temos mais de 300 textos na Bíblia mandando guardar o sábado. Que contradição, não é? Que contrastes. O que ocorreu então com essa mudança? Quando ocorreu essa mudança, né? Quando que a igreja fez essa mudança? Nós vamos ler 2 textos interessantes aqui. O primeiro está em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Quero que você vá anotando, né? E depois você leia com cuidado, ou então pause o texto, pause o vídeo e depois vá pesquisando, analisando, lendo, relendo, para que você entenda o que o texto está dizendo. Primeiro texto é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Diz assim, ó: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia. Então, o que o texto está dizendo? Que a igreja cristã teria uma apostasia. E olha o que acontece na igreja cristã. O texto 4 diz assim, o verso 4 diz assim: o qual se opõe e seja revelado o homem da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha que interessante. E Daniel capítulo 8 e o verso 12 diz assim, ó, Daniel 8 e o verso 12. Daniel, já falando de profecia, ele diz assim, ó: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa da transgressão, e deitou a verdade por terra, e tudo que fez prosperou. Ok? Olha que texto fantástico, viu? Muito bem. Agora, quando aconteceu isso? Exatamente na Idade Média. A Igreja Católica, que antes se chamava Igreja Católica Apostólica Cristã, passou a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana.
Por quê? Porque agora já estava em união com Roma e houve essas mudanças, né? Veja que o Papa tem nas catedrais, existe uma cadeira chamada cátedra, por isso se chama catedral, e essa cadeira só quem senta é o Papa. Veja que na descrição dele está assim, ó, Vicário Filii Dei, ou seja, representante ou substituto do Filho de Deus, cumprindo o que está ali em Tessalonicenses 2, 3 e 4, né? Agora, que práticas eram observadas entre os pagãos? Olha que interessante, lá no tempo de Moisés, aqui em Deuteronômio, para vocês verem que coisa interessante, Deuteronômio capítulo 4. Olha o que diz aqui, Deuteronômio capítulo 4, verso 19, diz assim, ó, práticas pagãs. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército do céu, seja seduzido a inclinar-te perante eles, a dar-lhes culto, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo da terra. Então, era costume pagão adorar aos astros, né? Sol, a lua, as estrelas. Olha o capítulo 17, verso 2 e 3. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, te achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a tua aliança, que vá e sirva a outros deuses e adore ao sol, a lua e as estrelas e todos os exércitos do céu, que não te ordenei. Então Deus está dizendo aqui que não era prática, né? Olha que interessante. Agora, qual era a prática do povo de Deus no tempo de Moisés? Êxodo 16 e o verso 22. Êxodo 16 e o verso 22. Olha que texto interessante. 16 e o verso 22 e 23. Diz assim, ó. No sexto dia colherás pão em dobro, 2 gomérios para cada um, e os principais da congregação vieram a contar-se com Moisés. Respondeu-lhe, isto é o que eu disse ao Senhor, amanhã é repouso, santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no fogo, cozeio. O que quiseres cozer na água, cozeio. E tudo separai, guardando para o dia seguinte. Então a prática do povo de Deus era guardar o sábado. Você sabe como é que se chama domingo no dia em inglês? Sunday, dia do sol. Olha que interessante. Por quê? Porque os pagãos, os romanos, adoravam ao Deus Sol. E agora eles fazem essa mudança para poder adorar o Deus no seu dia. O dia do sol, é o dia do Deus deles. Então qual é o dia do Deus deles? O dia do sol. Qual é o dia do sol? O dia de domingo. E qual é o dia do Senhor? O sábado. Olha que interessante. Tem gente que está adorando ao Senhor no domingo, mas está adorando a Deus no dia do sol, que é o Deus dos romanos, mas não está adorando a Deus no sábado, que é o dia do Senhor. Que contradição, não é? Que coisa interessante. Agora, veja que coisa interessante esse último texto aqui. Esse texto que eu vou ler agora. Primeiro, o texto que Jesus fala sobre as tradições. Lembra que nós estamos falando aqui de tradições, dos costumes que foram entrando na igreja ao longo dos anos. Olha o que diz Mateus capítulo 7, versos 6 ao 9. Diz assim, ó. Marcos capítulo 7, e o verso 6 a 9. Diz assim, ó. Respondeu Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim, e em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O domingo é preceito de homens, é doutrina de homens. O sábado é doutrina de Deus, não esqueça disso. E olha o que diz o texto, o verso 9. Negligenciando o mandamento de Deus. O mandamento de Deus é guardar o sábado. E guarda as tradições do homem, que é o domingo. E disse ainda, jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus, o mandamento de Deus, que é o sábado, para guardar as tradições, que é o domingo. Olha que coisa interessante. Agora, o mais importante de todos os textos está aqui em Daniel, capítulo 7, e o verso 25. Daniel, capítulo 7, o verso 25, diz o seguinte. Daniel, capítulo 7, o verso 25.
Diz assim: este poder proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E não é que a Igreja Católica mudou a lei? Porque quando você pega os mandamentos da Bíblia, lá diz assim: lembra-te do dia de sábado. Quando você pega os mandamentos da Igreja Católica, lá no Catecismo está dizendo assim, ó: guardar domingos e festas. Uau, que interessante, não é? Percebeu que nos mandamentos da Igreja Católica não tem o primeiro mandamento, o segundo mandamento, que é não farás para ti imagens de esculturas? Lá tem simplesmente assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Percebe? Então tirou esse mandamento. Interessante isso aqui. Quem instituiu o sábado? A gente já viu, Gênesis capítulo 2, foi Deus que instituiu o sábado. Quem instituiu o domingo? A Igreja Católica. Está lá nos anais da Igreja Católica. A pergunta é: você vai obedecer a Deus ou a Igreja Católica? Qual é mesmo a sua vontade? É adorar a Deus ou a Igreja Católica? É fazer a vontade de Deus ou a vontade da Igreja Católica? O que Deus está te pedindo hoje? Qual é o apelo que Deus está fazendo ao seu coração? Atos capítulo 5, verso 29. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Você quer obedecer a Deus ou aos homens? Se você quer realmente obedecer a Deus, você precisa guardar o sábado. Se você quer obedecer aos homens, então você tem que guardar o domingo, porque o domingo foi instituído pelos homens. Percebe? Pense nisso. Ore a Deus, reflita, deixa Deus falar o teu coração, pesquise, estude cada vez mais. Deus quer que você obedeça a Ele. Deus quer que você siga o mandamento dEle. Deus quer fazer este apelo ao seu coração e Ele te pede hoje: busque a palavra do Senhor. Obedeça a palavra do Senhor. Como está aqui em Tito 1,14. Não se ocupe com fábulas, nem com mandamentos de homens, desviando-se da verdade. Que Deus te abençoe. Vamos fazer o compromisso de fé. Você crê que existe base bíblica para a observância do domingo? Você rejeita o domingo como dia do Senhor porque é imposição de homens? E o terceiro, você confirma o sábado como verdadeiro dia de adoração a Deus na sua vida? Se é sua vontade, coloque sim nos comentários, diga sim no grupo e que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado pela mensagem de hoje. Que o Senhor nos abençoe e abençoe este grupo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.